Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para meu caminho. Salmo 119, versículo 7 e 5. É interessante esse versículo. O significado, né, dessa palavra que vamos trabalhar hoje, vamos falar de uma coisa que talvez você não pense, talvez nunca pensou, talvez nunca ouviu uma mensagem desta na sua denominação, seu pastor, e é o que nós vamos trabalhar hoje. Aqui está dizendo que pés, né? Lâmpada, por exemplo, é seguro, confiável, claridade, né? É o que nos faz ver. Não com os olhos da carne, mas com os olhos da fé. Pés significa caminhada segura com essa lâmpada. É a jornada nossa, a nossa peregrinação rumo ao nosso destino. É isso que o versículo está nos dizendo. Bem-vindo ao canal e deixa seu like aí para nós, tá bom? Ajuda o canal a crescer. Estamos aqui de novo falando sobre a palavra de Deus. Quer dizer, eu estou falando para você a palavra de Deus. O tema hoje é escuridão. É muito interessante que existem muitos versículos que nos levam a essa escuridão que eu vou dizer para você. Nós nunca pensamos nessa escuridão. Nós já pensamos em muitas coisas. Pensamos que enxergamos muito, que sabemos muito. Eu lembro de uma coisa que meu avô falava, e eu quando era moleque, criança, eu ficava encabulado com aquilo, né? Porque o meu avô dizia assim que nós não enxergamos além de um palmo na frente do nariz. E eu, como criança, ficava medindo, né? Para ver o significado, entender o significado que o meu avô dizia. Um palmo na frente do nariz, nós não enxergamos mais que isso. A gente precisa crescer para poder entender determinadas coisas, né, que são ensinadas para a gente, que vai servir para nossas jornadas, né? Então, dizendo aqui esse versículo do Salmo 119, versículo 5, 7 e 5, nós vamos falar sobre isso. Tem muitos versículos, por exemplo, Jesus ele fala assim para nós. Por exemplo, vamos iniciar aqui em Deuteronômio. Vou mostrar para vocês algumas coisas aqui em Deuteronômio, uma coisa aqui em Deuteronômio.
Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, a palavra de Deus ela está dizendo, né, o seguinte, aqui capítulo 8, né, versículo 3. Diz aqui, ó, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. É interessante que também aqui, ó, nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, que o teu coração, como um homem, castiga a seu filho, assim te castiga o teu Senhor. Agora, é interessante também que lá na tentação de Jesus, em Mateus, capítulo 4, versículo 4, né? Ele fala assim também, ele vai dizer a mesma coisa aqui que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo versículo 4. Olha só. Ele diz para Satanás: e ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como assim? Se nós acreditamos que para nós vivermos, nós precisamos de alimento, precisamos de roupas, agasalhos, um teto, uma casa, né, para uma cama para dormir, um colchão, né? E por que que ele diz nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus? Viverá está no futuro. Quer dizer, está além do que nós pensamos. Então, se eu quero viver eternamente, eu preciso da palavra de Deus. Sem ela, eu não vou alcançar o meu objetivo, que é viver eternamente. É isso que a palavra está dizendo aqui para nós. É interessante também que Mateus 8, olha o que Jesus está dizendo aqui. Mateus 8, versículo 21, versículo 21. E outro de seus discípulos disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa aos mortos sepultar seus mortos. Espera aí. Que mortos? Sepultar os mortos. Está vendo como nós vivemos numa escuridão que nós não entendemos? Como pode os mortos sepultar os mortos? Porque se nós só vivemos de consumismo alimentar, a nossa vida vai se resumir apenas nisto. Nós vamos comer, como o verme come e morre. Não temos vida eterna se nós vivemos só de pão. Interessante, né? Então,
os mortos, né? Podemos dizer que sem Deus nós somos temporariamente vivos mortos. Temos uma existência limitada, não ilimitada. E vai mais um pouquinho aqui, tem mais também, Mateus 15. Também Jesus diz aqui uma outra coisa interessante. Mateus 15, o versículo 14 aqui, é de deixais os seus condutores cegos. Não, deixai-os. São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos vão cair, né? Vão cair na cova. Então, o que eu penso sobre isso? Que se nós não tivermos a palavra de Deus, não nos alimentarmos da palavra de Deus, nós somos cegos, condutores de cegos. Já pensou? Imagina se na nossa realidade, se nós não enxergarmos com os nossos olhos, fomos cegos, e precisar de um cego, de alguém para me conduzir. Eu preciso ter muita confiança nessa pessoa que me leva a outro lugar, a um lugar que eu desejo. Porque ele pode me levar para qualquer outro lugar, porque se ele não for de confiança. Agora você imagina se eu pegar, por exemplo, um outro cego para me guiar. Para onde que ele vai me levar? Imagina, para onde ele vai me levar? Quem são os cegos aqui? São aqueles que não se sustentam, que não consomem a palavra de Deus, que não vivem pela palavra de Deus, que não tem compromisso nem temor, que não tem conhecimento nenhum. É interessante que ele está falando para pessoas cultas, doutores da lei. Homens, né, como aqui no caso, são escribas e fariseus. Olha o tamanho da responsabilidade que esses homens tinham. Conduzirem o seu povo para a luz. Quem é a luz aqui? Está lá no Salmo 119, os mandamentos de Deus. A palavra de Deus. Então, eles estão guiando como um cego guiando outro cego. Porque eles não têm a luz, mesmo tendo todo o conhecimento, eles não conseguem entender o destino disso. Deus colocou uma responsabilidade muito grande nesse grupo de pessoas chamada de levitas, sacerdotes, sumos sacerdotes, porque eles tinham a responsabilidade de um cego. Se guiar um cego é muito grande. E agora eles estavam na frente de alguém que se chama Jesus, que é o verdadeiro condutor. Isso quer dizer que eles estavam, nesse momento, entregando
a responsabilidade que eles tinham para o verdadeiro condutor, que, vai, que é o verdadeiro sumo sacerdote real, como dizem em Hebreus, que é Jesus. Porque ele diz lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus a não ser por mim. Porque somente Jesus. Jesus, essa estrada desse ministério sacerdotal dos levitas, sacerdotes, sumos sacerdotes, desses escribas, aí todos conhecedores, doutores da lei, como os profetas, por exemplo, foram muito grandes. E esse ministério estava chegando ao fim, porque agora Jesus assume essa responsabilidade. Olha que coisa mais impressionante. Imagina, eu penso logo em Moisés. O Moisés foi o homem que Deus disse para ele: olha, eu sou o seu Deus, e te farei Deus sobre todo o povo. Moisés não fazia nada se não fosse pela vontade de Deus. E Moisés fez um papel perfeito. Pegou o povo no Egito e levou, quase perfeito, até as margens do Rio Jordão. Ele não atravessou o Rio Jordão, que devia atravessar, que era de lá que o povo ia ficar. Mas ele foi até lá e deixou o povo ali. E passou o seu cajado, a sua responsabilidade para Josué. Moisés também era um cego, mas ele tinha uma luz. A luz que ele tinha era a palavra de Deus, era Deus. Então com Deus, ele levou o povo. Com Deus, ele conduziu o povo. Com Deus, ele protegeu o povo. Servo obediente. Servo temente a Deus. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê o quanto é importante pensar, porque também Paulo escreve lá em suas cartas que o povo, os gentios estavam em delitos e pecados, mortos em delitos e pecados. Se essa palavra de Deus não tivesse chegado até nós estaríamos ainda em delitos e pecados. Mas Jesus fez com que a palavra chegasse até nós. Graças a Deus. Por isso, nós temos hoje o privilégio de poder ter esperança. Porque a lâmpada que estava em Israel chegou até nós.
a lâmpada chegou até a nós. Que maravilha, que coisa mais boa a gente poder contar com isso, com essa lâmpada. Porque se não fosse isso, nós estaríamos em delitos e pecados sem nenhuma esperança. Mortos, delitos e pecados. E assim ainda diz Davi. Davi no Salmo ele diz assim, que em iniquidade ele foi formado, e em pecado concebeu sua mãe. Como entender isso? Olha quanta escuridão. Meu avô já dizia, quando eu era tão criança, e olha que ele não entendia quase nada, não entendia nada de Bíblia. Nós não enxergamos um palmo na frente do nariz. A palavra de Deus ainda diz assim, se Deus quiser. Se Deus quiser. É muito interessante, porque tem muitas pessoas que acham que vai sair de casa e vai voltar. Muitas vezes nós dormimos, amanhã pode ser que nós acordemos. E se nós acordarmos no outro dia para ver o nascer do sol, dê graças a Deus porque você acordou. E se você foi e voltou para casa, dê graças a Deus porque você foi e voltou. Porque nós não sabemos o que pode acontecer em milésimos de segundo. Em milésimos de segundo, nós podemos perder tudo. Ou deixar de existir. Deixar de existir é estar vivo. Portanto, nós precisamos aprender que a palavra de Deus é o nosso condutor. É aquela varinha do cego que vai guiando ele. Ou pode ser o cão adestrado, né? Que ele usa para caminhar, para passear, para ir aonde ele quer. Porque o cão já foi treinado para aquele lugar. Ou pode ser aquela pessoa de confiança que você confia e que você pode ir com ele aonde você quer. Do contrário, não há esperança. Porque a nossa esperança é Cristo. A nossa esperança é a palavra de Deus. A nossa luz. O nosso condutor. Aquele que nos leva para o nosso destino final. Aquele que realmente é a nossa luz, porque é a lâmpada para os nossos pés. O Salmo 119 diz aqui para nós:
Salmo 119 está dizendo para nós aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para meu caminho. Jurei, cumprirei e hei de guardar os teus juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos, todavia não me esqueço da tua lei. É isso aí, a nossa lâmpada. Agora você sabe por que você não tem saída. Se você quiser chegar, porque nós temos testemunhos que Jesus veio e voltou. Ele voltou, mas ele deixou uma promessa para nós, que vai voltar para nos buscar. Então, se Jesus foi, ele disse que vai voltar. Então você, para te buscar. Aí eu te pergunto, em quem você está confiando? Ele não é cego? Porque se até os escribas e fariseus, que eram os doutores da lei, foi chamado de cegos, e Jesus deixa ali um recado. Ele diz assim, olha, fazei tudo o que eles mandam. Sabe por quê? Porque eles sabiam falar da palavra de Deus. Mas Jesus disse assim, não fazei o que eles fazem. Por quê? Porque eram cegos. E estavam fazendo tudo errado. São seres humanos. Por isso era necessário devolver o cajado de Moisés para Cristo. Porque é Jesus, o nosso caminho, a verdade e a vida. Você não acredita nisso? Então, saia da escuridão. Não pense que a escuridão, que a luz é apenas luz do sol, luz das estrelas, a luz da vela, a energia elétrica, a luz que ilumina. Não. A nossa luz verdadeira, a que nos leva no destino que Jesus foi. É a palavra de Deus. E o que nos sustenta é a palavra de Deus. É o alimento que vai nos conduzir, que vai nos manter vivos eternamente. Saia da escuridão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, querido Criador do céu e da terra, quanto mais eu penso no Senhor, mais eu me apego.
como cego que sou. Eu só peço que o Senhor me sustente com a tua palavra para que, ainda como cego, eu possa guiar com segurança aqueles que estiverem comigo. E que não deixe me ser enganado, triste, mas que enche as nossas casas, nossas vidas de alegria, de motivação, de paz, de restauração, de vitória, e fortaleça a nossa vida, Senhor. Para que nós possamos ter motivação para seguir e que nada, nada, nada possa nos separar do amor de Cristo. Porque, agindo Deus, quem poderá nos impedir? Obrigado, meu Deus. Abençoa a nossa nação, para que a nossa nação seja cheia de bons condutores. Abençoa o mundo para que não tenha guerra, mas que sempre haja paz, para que a paz possa trazer alegria para toda a humanidade. Obrigado, meu Deus, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.